Meninas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso programa de educação continuada. Este programa ele foi criado com o objetivo de trazer para vocês a oportunidade de aperfeiçoar a atuação na área tributária. Também tem aí o objetivo de capacitá-las cada vez mais com questões complexas. Então, vão passar por aqui juristas que têm anos, muitos anos de atividade na área tributária, tá? E o ideal aqui é que a gente questione, né? Faça perguntas mesmo, interrompa, levanta a mão, interrompa, e não saia das aulas, não só desta, mas de todas as outras que virão, com dúvida. Caso a aula termine, fiquei com dúvida, coloca lá no grupo a sua dúvida, tá? O nosso grupo de tributaristas é para isso também. Viu uma questão muito diferente, coloca no grupo o que seria isso, por que existe isso, tá? Que na medida do possível, todas nós vamos ajudar umas às outras. Então, o objetivo do nosso grupo no WhatsApp é também para a gente ir tirando dúvidas, ir ajudando uma outra, juntando forças para poder resolver uma questão do cliente de vocês, tá? Então, esse é o nosso propósito, é fazer com que todas nós caminhemos aí para atingir o nosso sonho. Para muitas, né, inicialmente aí, né, tá iniciando na carreira tributária, para outras que já estão na carreira tributária, aprenderem mais ainda, né, porque assim, eu digo que direito tributário é um mar sem fim, que você pode nadar de braçada, que não vai esbarrar em ninguém. Vai por mim. Tem muita oportunidade. O que eu vou trazer aqui para vocês é talvez 10% só, ou um pouquinho mais de oportunidades. É muito importante também a gente entender que trabalhar com direito tributário é ser criativo. Mas como assim ser criativo? É ser criativo, é você olhar para um balanço patrimonial e tentar enxergar ali oportunidades, como crédito tributário, ou uma situação como, por exemplo, o CEO da empresa das lojas americanas, que ao bater o olho no balanço, falou, olha, está aqui o problema, né? Então, assim, você ser criativo. Ah, mas, Fernanda, tudo isso já existe. Já existe, sim. O difícil é você enxergar, tá? Então, é isso, é você... Espera só um pouquinho, tem gente pedindo para entrar e eu não estou enxergando. Então, é isso. Trabalhar na área tributária acima de tudo, você ser muito criativo, muito curioso, porque não é como que eu posso comparar? Direito de família, que é sempre a mesma coisa. Direito tributário, não. Direito tributário, você tem que estar sempre atualizado, porque todos os dias sai uma instrução normativa nova sobre diversos impostos e você tem que estar sempre buscando entender o que foi que mudou, o que foi que colocaram na lei, para deixar o seu cliente cada vez mais seguro. Bom, falando um pouquinho de mim, da minha experiência, eu atuo há mais de 10 anos, né? Essa é a minha formação, eu sou formada desde 2012 pela FMU, depois fiz especialização em planejamento tributário na FGV, compliance pela EPD, especialização tributária em inteligência de negócio no IBPT, terminei recentemente a minha pós em direito tributário no INSPER. Então, essa é um pouquinho aqui, um pouquinho sobre mim, e, enfim, na medida do possível, vou tentar ajudar a todas vocês. Trouxe aqui uma frase que eu li recentemente num livro que eu estou lendo, do Joel J., que é o 100% presente. Pessoas precisam de pessoas. Não nasci sabendo qual era o meu dom, nem meu talento. Ninguém nasce pronto para nada. Tratar do talento que está por trás do talento é treinar diariamente, estando 100% presente.
até atingir o sucesso com que você sonha. E ninguém poderá arrancar isso de seu peito, de seu nome e da sua história. Gente, ser tributarista é isso. A gente não nasce tributarista, a gente não nasce mãe, né? A gente aprende a ser mãe. Eu sou mãe de uma menina de 10 anos e foi muito difícil, só que eu passei a treinar como ser mãe. E no momento que eu decidi ser tributarista, eu tive que passar a treinar todos os dias. O que é ser tributarista? O que é ser tributarista? É, primeiramente, você saber quais são os impostos que existem, né? E uma vez sabendo quais são os impostos que existem, você precisa saber apurar esses impostos. Então, é isso. E é treinar todos os dias. Você tem que treinar a sua leitura de uma notícia que saiu no jornal. Você tem que treinar o fato de você... Quero ser processualista. Quais os ritos processuais que cabe dentro da área tributária? E aí a gente vai passear um pouquinho. Eu trouxe apenas um organograma, né, de por onde você circula para atuar na área tributária. Então, hoje, na esfera federal, a gente circula pela Receita Federal, que ela está aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a minha caneta funcionar. Tá aqui. Então, aqui, ó, nós temos a parte federal administrativa, né? O que é o DECOMP? DECOMP é quando você precisa, por exemplo, compensar um crédito, você precisa pedir a restituição de um crédito, e isso acontece na Receita Federal. Então, a parte administrativa, ela ocorre na Receita Federal. A parte judiciária, que aí a gente tem execuções fiscais, ela pode ocorrer tanto no TRF, como também no TJ. Tá? Então, dependendo do imposto que é discutido, a gente vai para a esfera federal, no TRF. Aqui em São Paulo é o TRF 3, tá? Então, os imposto de renda, PIS, COFINS, a gente vai discutir aqui, ó. Se eu vou discutir ICMS, ISS, eu vou discutir aqui. Nós temos também na esfera estadual, o que acontece na esfera estadual? Você vai falar sobre... Opa. Ai, falhou. A gente vai falar sobre ICMS. Então, toda vez que eu precisar falar de ICMS, discutir ICMS, eu vou na esfera estadual, tá? Tem o auto de infração, que é feita pela secretaria, né? Você faz. E aqui a gente tem o que a gente chama de CDA. Importante relembrar aí, gente, que no processo tributário, a gente aqui, ó, nessa esfera administrativa, tanto seja ela estadual, municipal ou federal, tem que ser resguardado os 5 anos, para depois vir para cá, para a esfera judicial, tá? Bom, passado pelas esferas aqui, conhecendo um pouquinho, depois eu vou disponibilizar também esse material, tá, para vocês. Eu trouxe aqui uma oportunidade no contencioso. A gente já parte do princípio que o contencioso é um excelente produto. Por que ele é um excelente produto a ser vendido? Porque no momento que o seu cliente recebeu um auto de infração, você pode apresentar uma defesa, ainda que seja protelatória, mas você pode apresentar uma defesa. Quais são as defesas que a gente apresenta, né, na esfera tributária? Ou a gente vai apresentar um embargo à execução, ou a gente vai apresentar uma exceção de pré-executividade, ou a gente vai apresentar uma ação anulatória.
tá? Então, essas são as 3 possibilidades de defesa que, no momento que você apresenta, fica suspenso a cobrança daquele crédito. E aí, obviamente, você pode até utilizar deste artifício para que o seu cliente tenha fôlego. Claro, observando aí o financeiro dele, como ele está para pagar. O embargo à execução, você às vezes apresenta, você pode apresentar aqui um bem para ser penhorado, para que possam, assim, suspender também a cobrança, na exceção de pré-executividade, que é quando você alega que realmente o contribuinte ele não deve, ação de anulação. Aí tem que realmente estar comprovado que foi feita uma cobrança indevida. Eu trouxe aqui apenas um resuminho, né, do que eu, enfim, de tudo que eu li hoje sobre a decisão, né, do STF e a relação aí com a coisa julgada em matéria tributária. Bom, é muito triste o que a gente está vendo, né, acontecer aí no STF, esse assassinato aí dos princípios, né, constitucionais. Infelizmente, o que vai acontecer aqui? Todas as decisões que foram julgadas no controle concentrado de constitucionalidade e que foram passados pelo rito de repercussão geral, que vai acontecer? Essas ações elas terão que ser observado o princípio da anterioridade, né, do imposto que está sendo discutido naquela ação, e a irretroatividade também ela tem que ser. Só um minutinho para eu poder aceitar mais alguém. Bom, e aí, o que vai acontecer, né, para sabermos a partir de que momento, né, a decisão vai passar a valer? A gente tem que observar o marco temporal do julgamento concentrado. Aqui, gente, eu vou dar uma sugestão para vocês, que é assim, para a época de faculdade, foi bem, direito constitucional era difícil para mim, não era fácil, não. Mas, enfim, eu vou tentar trazer um especialista na área de direito constitucional, porque, olha, esse instituto aqui, para nós, controle de a ADECOM, lembram disso? Isso aqui tem uma importância enorme para nós tributaristas. A gente precisa dominar esses institutos, porque senão a gente não consegue entender nada do que está acontecendo no STF. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês, e na medida do possível a gente vai procurar um professor especialista em direito constitucional para ter uma conversa conosco sobre esses temas, tá? Bom, até aqui, gente, deixa eu parar de compartilhar para ver a carinha de vocês. Eu estou me sentindo sozinha aqui. Não estou conseguindo ver ninguém. Até aqui, alguma dúvida? Alguma colocação? Vocês querem colocar alguma coisa, até do dia a dia de vocês? Pode falar. Senão, eu dou continuidade. Bom, vou dar continuidade, então. Bom, trouxe para vocês, eu escolhi 4 teses tributárias, tá? Que eu considero ainda segura para ser vendida. E aí eu trouxe aqui o PERSE, que ele é feito por meio do mandado de segurança para o Simples Nacional. Fernanda, o que é o PERSE? PERSE é o Programa Emergencial que foi instituído em 2021, e para que algumas empresas da área de eventos pudessem aí ter um fôlego no seu faturamento. E como que, o que está instituído no PERSE? Qual o benefício? O benefício são as alíquotas zeradas de 4 impostos, que aí são
o IRPJ, Imposto de Contribuição Social Líquida, PIS e COFINS. Fernanda, mas tá bom, para quem que eu vou ofertar isso, né? Hoje nós temos, deixa eu trazer a portaria aqui para vocês. Deixa eu parar de descompartilhar para ver se vocês estão. Vocês estão enxergando a portaria? Eu parei de compartilhar, mas vocês estão vendo? Tá, beleza. Então, deixa eu compartilhar novamente. Pronto. Bom, para quem eu vou ofertar a tese do PERSE? Primeiramente, a tese do PERSE, o mandado de segurança, tá? Ele precisa ser apresentado para que a empresa obtenha uma liminar que o autorize a zerar as alíquotas do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social Líquida. E as atividades para as quais você vai vender esta tese são estas aqui, ó. Gravem esta portaria, tá? É a portaria 11.266. Ela você vai encontrar só jogar normas.receita.fazenda.gov.br. E aí, joga o número da portaria, e nela você vai encontrar todas essas atividades para quem você pode vender o PERSE. Aqui tem uma observação muito importante para ser feita, e qual que é? Observe que a portaria ela tem dois anexos, anexo 1 e tem o anexo 2. No anexo 2, essas atividades, para entrar com mandado de segurança e obter uma liminar para zerar todas as alíquotas dos impostos federais, elas precisam estar cadastradas num órgão chamado Cadastur, tá? Então, antes de você entrar com mandado de segurança, você precisa pedir para que o seu cliente entre em contato com o contador, às vezes é o contador que faz, ou até ele mesmo, para cadastrar a empresa no Cadastur. Bom, deixa eu descompartilhar um pouquinho para falar algo que é muito importante aqui. O PERSE, gente, ele só pode ser usufruído, aí a isenção dessas alíquotas de forma já administrativas para as empresas do lucro presumido e lucro real, tá? Então, para fazer esse zeramento nesses impostos, a gente entra dentro de um sistema que se chama SPED fiscal. Fernanda, isso é tributarista que faz? Também. Geralmente o contador faz, mas eu confesso que de todos os meus clientes, nenhum contador sabia como fazer. Então, aí, fui lá, me atualizei, descobri como é que faz, porque está tudo na norma do SPED. É só uma questão de sentar e ler. Então, dentro da norma do SPED, já está determinado em que campo em qual bloco, né? Porque o SPED ele é formado por blocos. Em quais blocos tem que se zerar o PIS, a COFINS, Contribuição Social Líquida e Imposto de Renda PJ. Tá? Então, no momento que você faz isso para a empresa do lucro presumido, lucro real, tá? O que ele veio pagando, por exemplo, seu cliente chegou hoje no seu escritório. Daqui para trás, ele não fez ele não zerou as alíquotas. O que eu faço, Fernanda? Você pode entrar com um processo administrativo recuperando esse valor para trás. Então, por vezes, aqui, você vai ter dois trabalhos, né? O trabalho de mover uma ação, a tese, o mandado de segurança, se for simples nacional, tá? Se for lucro presumido ou lucro real, não. É tudo de forma administrativa. E aí, Fernanda, e se não conseguir eliminar, o que faz? Senta e chora.
A gente senta e chora. Infelizmente, por que a gente está aconselhando todos os Simples Nacional a entrarem com mandado de segurança, gente? Nós não sabemos o que vai ser do nosso país até o final do ano. Essa lei do PERSE, esse programa, o PERSE, ele já foi modificado várias vezes. Várias vezes. Para quem acompanha aí um pouco o noticiário, vocês podem perceber, assim, já tiveram várias instruções normativas modificando. A última foi essa, né, que, salvo engano, acho que tinha uma lista de mais de 50 atividades. E reduziu para 30 e pouco agora, né? E aqui está, inclusive, não está, mas as empresas de aeronaves entraram com uma ação, ganharam, então elas também podem entrar com a medida do PERSE, porque elas também sofreram bastante o impacto aí do Covid. Esse programa ele foi constituído devido à Covid, enfim, vários setores tiveram que ficar fechados, muitos até faliram, né? Voltando aqui a compartilhar a tela e falando um pouquinho mais das outras teses, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para quem que ela serve? Peraí, acho que eu não estou compartilhando, tô? Não, né? E agora, tô? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tô? Tá compartilhando? Sim. Dividir até em duas. Né? Peraí, deixa eu abrir agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês na minha outra tela. Consegui! Bom, que é essa danada aqui, né? Ela é difícil de entender um pouco, mas vamos ver se aqui nesse resuminho vocês vão entender. O que se entendeu aqui? Que o ICMS, muito embora componha o valor da transação, o que é essa transação, gente? É um negócio ali feito entre as pessoas jurídicas, tá? E, consequentemente, está embutido na receita bruta, que é o fato gerador do PIS/COFINS. O valor do ICMS não é da empresa, e sim um mero repasse para o Estado. Logo, o valor do ICMS não integra no valor do faturamento, que será a base de cálculo do PIS e da COFINS, pago à União. Então, para destrinchar aqui, PIS e COFINS, União, ICMS, Estado, isso a gente já sabe, ok? Qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS? É o faturamento. Só que sobre este faturamento, no momento que eu falei para o meu cliente, olha, o contrato custa 10 mil. Então, sobre 10 mil vai incidir PIS e COFINS. E, em tese, coloca-se o valor do ICMS também. Só que foi entendido que, sobre esses 10 mil, o ICMS, ele não fica na empresa, ele não passa pela empresa. Ele tem que. É como se eu pagasse o valor do contrato. Sobre esse contrato, incide ali 18%, o valor daquele contrato incide 18%, tá? Aliás, o meu cliente que recebeu, né, de mim, os 10 mil, sobre os 10 mil vai incidir 18% de ICMS, esses 18%, ele não fica na empresa, ele não entra no caixa da empresa, ele passa direto para o Estado. E o que estava acontecendo? Sobre esses 18%, estava incidindo o PIS e a COFINS também. Então, por isso que existe essa tese, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela só serve para o lucro presumido, lucro real. Fernanda, qual é o segmento? Importante entender que ICMS é só para empresas que fazem comercialização de produtos. Então, toda empresa que circula produto, ela tem a incidência de ICMS. Então, são para esses segmentos que cabe a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão do material de construção da base de cálculo do ICMS, do ISS, desculpa.
aqui a gente tem uma situação onde a construtora, ela não circula produto, mas ela compra, por vezes, muitos materiais de construção para aplicar no contrato que ela tem, que é um contrato de prestação de serviço. Então, por vezes, no momento que a construtora vai emitir a nota, ela comprou ali R$ 40 de produtos de material de construção e o serviço foi 60, ou seja, então a nota fiscal 100, tá? Sobre os 100 deveria incidir o ISS. No entanto, não, tem que ser somente sobre os 60, porque 40 é produto. Então, sobre esses 40, que é produto, não incide ISS, tá? Então, eu não sei se deu para entender, assim, quem não entendeu, tenta levantar a mão aí, para eu tentar conseguir ser mais clara. Eu estou tentando olhar para o ladinho, porque vocês estão aqui do meu ladinho. Tá? Então, é isso. A base dessa tese, o entendimento é esse. Mandado de segurança para equiparação de clínicas médicas. Atuar para médicos é muito interessante porque eles têm aqui várias oportunidades tributárias. Tá? E por que o mandado de segurança, Fernanda? Porque no momento que você entra dentro de uma clínica para fazer um planejamento tributário, se dentro desta clínica tiver qualquer procedimento estético, cirúrgico, ainda que seja micro, aquela coisa, laser, sabe? Vou fazer uma operação, entrou lá 10 minutos, pronto, já operei. Tá? Então, assim, se tem esses tipos de procedimentos que são mais agressivos, entre aspas, aí, a gente pode equiparar esta clínica, né, a um hospital, e por vezes, quando a gente faz esse processo, é negado. E aí, o que a gente faz? Mandado de segurança. Muitas vezes, os clientes só têm conseguido por meio do mandado de segurança, tá? E aí, obviamente, aqui tem todo um cálculo que reduz significativamente a carga tributária dessas clínicas. Bom, para dar uma aliviada aí um pouco, né, a gente dá uma respirada, porque falar de tributário é gostoso, mas é denso, e eu quero trazer para vocês algumas dicas. A gente vai trazer mais dicas agora, agora não, um pouquinho mais para frente, da parte de consultivo, tá? Da área consultiva. Mas antes eu quero trazer para vocês essas dicas. Vocês sabem o que é Google Alerta? Quem não sabe, levanta o dedinho assim. Não sabe? Tá bom. Quando eu quero ficar antenada aí com algum assunto tributário, o que eu faço? Eu vou no Google Alerta. Esse aqui, ó. Você clica nele. Tá vendo que tá escrito PERSE? Tudo que acontece sobre o PERSE, eu recebo no meu e-mail. Então, aqui, criar um alerta. Vamos colocar exclusão do ICMS na base de cálculo do FIS. Tá vendo? Você coloca aqui, aí aqui, ó, criar alerta. Pronto. É que aqui, antes disso, vai pedir o seu e-mail, tá? Porque geralmente ele manda lá para o seu e-mail. Só não vou abrir meu e-mail, porque tem muita coisa pessoal lá do escritório. Mas ele vai mandar para o e-mail que você cadastrou, tá bom? Então, isso aqui é uma ferramenta muito boa, gente, funciona.
Então, não precisa ser só de tributário, como a gente tem aqui também civilista, criminalista. Então, todo assunto que você quiser receber com antecedência vai vir no seu e-mail, tá? Só você cadastrar. É muito legal isso aqui. Eu gosto bastante de usar, então deixo aqui esta dica. Jornal Valor Econômico. Jornal Valor Econômico, gente, é muito importante. Lá traz, assim, notícias, enfim, sobre a vida empresarial do país, né? Então, sobre tudo que acontece na vida empresarial, seja na área tributária, seja na área da saúde também, é bem legal. Então, leiam, na medida do possível, deem uma lidinha. Eu até olhei o valor desse valor econômico, por 6 meses ele custa R$ 115, tá? Então, não é um valor exacerbado, como, por exemplo, o JPRO. JPRO você paga 300 e poucos por mês, tá? Então, aí, obviamente, Fernanda, qual que eu escolho para eu ler e ficar antenada? Valor econômico. Ou, que é uma coisa de graça, o Google Alerta, ou o Diário Oficial do seu município. Por que, Fernanda, do meu município? Porque no Diário Oficial, na hora que você entrar lá no caderno tributário, você vai ver já, assim, em primeira mão, as novas normas, enfim, as novas regras sobre IPTU, IPVA, enfim, tá? Você vai conseguir acompanhar ali o que está acontecendo também. E também entrar no site do STF, no site do STJ, buscar ali a pauta de julgamento. Então, aí, de repente, tem um assunto que está bombando na mídia para ser julgado. Né? E, puxa, eu não consigo olhar. Coloca no Google Alerta, e aí o tema, geralmente os temas, os assuntos tributários no STF e STJ, eles são tratados como tema, né? Primeiro vem um tema e tem um número, tá? Então, é importante dar uma passeada no site do STF e STJ. Quem são os meus parceiros? Cadê a criminalista aí? Cadê a civilista aí? Cadê a trabalhista? Tem trabalhista aqui também hoje? Não tem trabalhista aqui? Ah, cadê, caramba? Folha de pagamento. Na folha de pagamento tem muito crédito. Não é, Isabela? Não tem muito crédito? Tá vendo? Então, vocês são parceiras, tá? Então, é muito importante, se tem uma amiga aí que é tributarista, ou que se tem uma amiga que é civilista, que é trabalhista, vão tomar um café, vão conversar, porque certamente tem ali um contrato ou outro dentro do escritório que dá para ser trabalhado em conjunto e todo mundo ganhar na sua área. Como eu coloquei para a Nayara até no começo. Eu faço muita gestão de contratos aqui no escritório. Por que eu decidi também fazer gestão de contratos para o meu cliente? Por conta do dinheiro que circula no contrato. Circulou dinheiro, eu tenho que dizer para ele quanto que ele vai pagar de imposto. Né? Então, é isso. A criminalista também, recebeu um auto de infração, mas o cara está sonegando há muitos anos. Olha, não tem defesa. Joga na mão da ADA. Ela é criminalista, ela que se vira lá. E é isso. Então, esses são um dos parceiros. Contadores também, tá? Os contadores costumam ser aí os nossos maiores parceiros. Por quê? Porque é lá que estão as empresas. É ele que cuida das empresas, mensalmente. Eu brinco, né? O contador, ele só gera guia, e a gente pensa, né? Mas não é assim, não. Eles pensam também, pensam muito, mas tem sempre um ou outro que não quer olhar para a parte tributária. Ele não se aprofunda, ele só literalmente emite a guia. E aí é com esse que você nada de braçada. Demonstrando conhecimento, você nada de braçada com ele. Ele vai estar sempre te chamando para atender um cliente. Tá? Os auditores fiscais, onde eles estão? Tá lá na KPMG. Não estão só lá, não, gente. Existem muitos auditores fiscais,
e eu posso colocar para você, eu sou uma auditora fiscal. O que faz um auditor fiscal? Eu vou falar um pouquinho mais para frente quais são as atribuições dele, e você também pode ser uma auditora fiscal no seu escritório. Você não precisa fazer parte de uma grande empresa de auditoria para ser considerado um auditor fiscal, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Agora, nós vamos escutar um pouquinho de sobre uma oportunidade tributária, e eu vou passar a palavra para a Isa falar um pouquinho sobre esta oportunidade, que é bem legal, bem interessante. Isa, com você. Boa noite, gente. Obrigada, Fê, pelo convite. Assim, para falar um pouquinho de mim, não tenho muito o que falar, né? Porque eu me formei no final do ano passado. Eu ainda estou aguardando para pegar a minha vermelhinha, né? Mas já passei na prova também. Mas eu venho aí passeando pelo tributário já faz mais de 3 anos já. Passei por escritório, por departamento de contencioso tributário em empresa, e agora eu estou atualmente em Tax Transformation na KPMG, né? E eu vim trazer um pouquinho da visão do Tax Transformation para vocês. Bom, o Tax Transformation ele veio mesmo para trazer inovação para a área de tributário. O Tax Transformation em si, ele olha para o todo tributário, não é só contencioso, fiscalização, não, ele é todo. Então, tanto que na área você consegue encontrar contadores, engenheiros, é uma área bem diversificada. E ela une o processo, dados, pessoas e tecnologias para trazer benefícios de agilidade e insights para a área. Muitos desses benefícios são, entre esses benefícios, né, tá a redução de custo, de tempo, a qualidade de trabalho, porque você para de fazer algo manual, você insere ele realmente em um fluxo, e também, a partir daí, você consegue também, com os dados, visualizar insights e realizar diversas análises para o tributário. Pode passar, por gentileza, Fê? O que acontece? A gente trabalha no Tax Transformation com esses 4 pilares. Tem alguns outros e tem uma área bem mais voltada para o jurídico, que eu já vou falar sobre isso. Mas o que acontece? A gente tem que ter uma mudança de mindset. O Tax, ele não é uma área qualquer na empresa, onde você simplesmente recebe um auto de infração e toca o barquinho ali com os processos. Não. A gente tem muita informação extremamente importante para a empresa. Então, a gente tem que ter em mente que ela é uma área estratégica, na onde você vai gerar diversas oportunidades para a empresa, né? E daí, você também tem que estar atento com metodologias ágeis. Por quê? Porque ela te traz uma forma de se comunicar mais fácil, de você alinhar as expectativas com a outra pessoa, e você também, entre elas, tem as ferramentas de Scrum, de Design Thinking, onde você consegue aprofundar na raiz do problema, para você realmente encontrar a solução daquilo, sabe? É assim que funciona mais ou menos a metodologia ágil. Então, você também tem que saber analisar, fazer análise de dados, para que você consiga trazer esses insights, para que você consiga captar essas informações, né, de forma estratégica. E também tem a robotização de processos, que esse daí é um pilar essencial, assim, para nós, porque ele traz uma agilidade realmente para o nosso dia a dia. É aquele deixar de fazer as coisas manualmente, que você faz todo santo dia, para você automatizar aquilo, certo? E a partir daí você tem o quê? Mais tempo para fazer as análises estratégicas realmente, você tem mais tempo para elaborar um relatório para o seu cliente. Então, todo esse combo é o que faz realmente o Tax Transformation. Pode passar para mim também, Fê. E aqui a gente tem Legal Ops. Legal Ops, ela é uma área que ela não é só para tributário, ela é pro jurídico, certo? Então, ela tem todos esses pilares, mas o que a gente tem que ter em mente? Que o advogado, ele não está ali apenas para saber do processo, saber do jurídico. Não, o advogado, ele tem que saber negociar, o advogado, ele tem que saber olhar o que está acontecendo, ele tem que ter uma análise crítica,
né? Ele tem que saber gestão de processo, ele tem que saber tudo. E a gente une tudo isso em Legal Ops, entendeu? E a partir daí, ele traz diversas oportunidades para você. Por exemplo, você tendo uma visão assim, você consegue olhar e falar assim, poxa, eu preciso de um banco de dados para o meu escritório. Por que eu preciso de um banco de dados? A partir daí, você consegue visualizar que se você tiver um funcionário, né, hipoteticamente, se você tiver um funcionário e ele sai da empresa e sua comunicação é feita totalmente no e-mail, você perde essas informações. Se você tiver um banco de dados, você consegue visualizar tudo o que aconteceu no passado, entendeu? Você não precisa, você não vai olhar e falar, meu Deus, fulano de tal saiu, e agora, o que eu vou fazer? Não, você vai ter tudo aquilo ali salvo de uma maneira que todo mundo consiga ver, todo mundo consiga analisar. Você também consegue fazer prevenção e controle de gastos, olhar na onde que você está gastando mais e ver uma oportunidade de investimento para o seu escritório. Enfim, tem diversas possibilidades aí. E esse último ponto eu vou falar no próximo slide, que faz uma conexão bem melhor. E aqui, oportunidades de softwares de gestão. Gente, isso daqui para o advogado em si, ele transforma o mundo, tá? Inclusive, eu trouxe algumas opções, assim, de parceiros que a gente tem no mercado. Então, por exemplo, acompanhamento de processos. Como que você entrega um relatório para o seu cliente no final do dia? Você vai ficar alimentando um Excel o dia inteiro e, ai, meu Deus, preciso entregar esse relatório, vai ficar ali atualizando o Excel. Não, tem ferramentas que elas já atualizam, elas já pegam push, já colocam no processo corretamente. Elas fazem tudo isso de forma automatizada. Você precisa de um relatório, você vai ali, clica num botão e ele já emite um relatório para você prontinho, para você encaminhar para o seu cliente. Os seus fluxos de comunicação, eles podem ser realizados também por esses softwares. Então, ele vem realmente para facilitar o seu dia a dia. Para esses exemplos que eu acabei de dar, a gente tem no mercado bem conhecido os ProJuris e o Legal One, né? Eu não consigo trazer mais informações para vocês, obviamente, porque são parceiros que a gente tem que estar pesquisando no mercado. Mas a gente também tem para acompanhamento de CND, que tem o Extracta, que inclusive ele não só faz acompanhamento de CND, como emite relatório fiscal, e ele também faz o preenchimento de informações de guias e traz informações de obrigações acessórias. Gente, isso daqui é uma fonte de dados riquíssimas para a gente tirar, para trazer oportunidades para o cliente. E ela traz uma visualização mais facilitada também. O Turivius, que ele é muito fácil para você ver jurisprudências. Ele traz uma análise prontíssima para você, inclusive com relatórios, falando tal órgão está julgando assim, está favorável para o contribuinte, não está favorável, em tal estado está assim, em tal estado está assim. Então, são ferramentas para auxiliar realmente no nosso dia a dia, para ficar muito mais fácil e de maneira que a gente consiga focar realmente numa análise mais específica para o cliente, algo que o software realmente não consegue fazer, né? E especialmente para a reunião de hoje, eu trouxe os exemplos do e-auditoria, o Econet e o IOB, que eles fazem, trazem para vocês as informações sobre o Simples Nacional, cálculo, se o cliente, a empresa ela está apta ou não para o Simples Nacional, ela traz ela, já falei do cálculo, mas enfim, ela traz todas essas informações para vocês de maneira facilitada, né? Eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que nós somos advogadas, mas a gente precisa estar de olho no mercado. O que pode facilitar no nosso dia a dia, entendeu? O que pode nos ajudar? Porque se a gente tiver como otimizar o nosso trabalho, a gente consegue atender muito mais clientes, entendeu? Atender uma demanda muito maior e, né, faturar realmente. Mas é basicamente isso. O Tax Transformation, Legal Ops, ele olha para isso de facilitar o dia a dia do jurídico, do tributarista, com as ferramentas que a gente tem, trazer dados e insights para que a gente consiga realmente mostrar para o cliente que nós somos mais do que advogados, que nós somos uma área totalmente estratégica para ele conseguir faturar mais, tá bom?
É isso. No próximo slide tem o meu LinkedIn e o meu e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato, a gente pode conversar bem mais, tá? Mas o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Tem desconto com você? A gente pode ver, viu? Me manda um e-mailzinho lá que eu dou uma chorada no ouvido da sócia. Então ó, eu vou fechar meu contrato com a Turivius e também vou fechar meu contrato com a Econet. Olha só! Eu abri aqui para vocês verem a carinha, né, do sistema. E realmente, esses sistemas, eles otimizam demais. Deixa eu colocar em duas telas. Eles otimizam demais, né? Este aqui, o Turivius, o bacana dele, deixa eu abrir, ele ajuda muito na parte processual, que foi o que a Isa colocou para a gente. Então, hoje, no momento que você vai vender uma tese para o seu cliente, você já consegue, na sua apresentação, trazer para ele números, né, muito próximos de como está a adesão do judiciário quanto ao tema. Se é um risco para o seu cliente, se não é um risco. E outra coisa muito importante, uma situação que eu vivenciei há poucos dias atrás. Meu cliente tem uma transportadora, né? E ele, Fernando, eu quero muito entrar com a tese do ICMS, né? Da isenção do ICMS no momento em que eu transfiro, né, a mercadoria da matriz para a filial. Quando acontece esse tipo de operação, incide o quê? ICMS. Por quê? Porque eu circulei mercadoria de um estabelecimento para o outro. No entanto, esses dois estabelecimentos, eles formam um grupo econômico. E esse tema, inclusive, é o tema 49, está no STF, ele não terminou ainda, tá? Mas pode ser vendido. Para quem? Para o lucro presumido, para o lucro real apenas. O meu cliente é do Simples Nacional. E aí eu coloquei para ele, falei assim, olha, eu entrei, eu pesquisei, e infelizmente, a grande maioria tem perdido. Eu não aconselho você entrar agora. Então, falar para o seu cliente o momento ideal para ele entrar com uma tese, gente, é muito importante também, tá? Então, não fiquem preocupadas, preciso de dinheiro. Não, dinheiro é consequência de uma relação ética e de confiança com o seu cliente, tá? Você pode não conseguir vender a tese hoje, mas certamente você consegue vender qualquer outro tipo de produto tributário dentro desses que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, esse aqui é a carinha do Turivius, o Econet. O que ele faz? O Econet, ele faz cálculo de planejamento tributário, aqui. Ele faz análise de KNAI, quer ver? Deixa eu ver se aqui... Ai, não coloquei a senha. Senão, como é que eu vou entrar? Né? Ele faz aqui a apuração do regime tributário por meio da KNAI. O que é KNAI? Vocês sabem o que é KNAI? Quem não sabe o que é KNAI? Código Nacional de Atividade Econômica. Toda atividade, inclusive a nossa, ela tem um código, ela tem uma KNAI própria dela. E sobre essa KNAI, gente, incide o quê? Incide o enquadramento fiscal, é o que determina a carga tributária, tá? Da empresa. Então, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, assim, esse é um sistema muito bacana, para quem gosta de trabalhar com a parte na área do comércio, né? Empresas com segmentos do comércio. Tá vendo aqui, ó, NCM. O NCM é importantíssimo. Sobre o NCM, incide também, a gente consegue determinar a carga tributária. Então, o auditor fiscal, ele também faz toda essa análise de códigos de CFOP, NCM, a KNAI. Então, tudo isso ele precisa dominar para poder fazer uma boa auditoria de todos os códigos, tá? Então, mostrando aqui para vocês um pouquinho do que a nossa querida Isa faz.
Isa, quando aparecer oportunidade lá, não esquece de compartilhar, hein? Que as meninas querem oportunidade legal na empresa onde você trabalha. Pode e me deixar. apresenta para a chefe também, para eu poder prestar serviço para ela. Pode deixar, vou falar assim. Bom, saindo um pouquinho aí da esfera tributária, essa apresentação vai para vocês. E eu quis trazer aqui para vocês o seguinte: o que é o elevator pitch? De nada vale a gente saber todos esses produtos tributários que a gente pode vender se a gente não sabe se vender, se a gente não sabe falar da gente, né? Do que a gente faz. Então, esse exercício aqui eu fiz até na minha pós de Direito Tributário, na matéria chamada Comunicação Empresarial, que foi muito bacana, e nós tivemos que criar um pitch, e elencamos 3 pontos chaves, né, para nós falarmos do nosso negócio. Não é fácil fazer isso aqui, mas é importante fazer, é importante você fazer esse exercício, porque quando você coloca no papel quais são os 3 pontos chaves do seu negócio, fica mais claro para você falar sobre ele. Seja num elevador, seja na fila do açougue, do pão, enfim, tá? Seja num bar, na hora que você estiver tomando um chopp com seu amigo, vem o dono do bar, você vai pagar a conta, você já fala né, da recuperação de crédito para monofásico, que seja, da reclassificação dos códigos, que é importante para bares, restaurantes também, tá? Então, é legal fazer esse exercício aqui. Se vocês quiserem me mandar depois, no particular, pode me mandar que eu dou uma olhada. E aí, 3 objetivos de uma apresentação do seu trabalho, tá? A gente coloca aqui que dominar a matéria, dominar os temas de direito tributário é fundamental. Informar, esclarecer, com isso você consegue influenciar o seu cliente. Você consegue convencer o seu cliente. E você consegue inspirar pessoas para quem sabe fazer o mesmo que você. E junto com você também. Engajar as pessoas, quando você começa a falar do tema com o qual você se propôs, né, a trabalhar e a vender, elas ficam encantadas e elas querem compartilhar, elas querem interagir com você sobre o tema também. Então, é muito importante fazer esse exercício aqui primeiro, para depois chegar nesse aqui, tá? E, gente, esse último, isso aqui, ó, esse. Tá vendo, ó? Treinar, 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 all the time. Treinem. Na frente do espelho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, para o seu marido. Fala, olha, eu preciso fazer uma apresentação para um cliente amanhã. Ainda que não tenha o cliente amanhã, treine mesmo assim. Porque na hora que ele aparecer, você vai estar pronta. E ele vai aparecer quando menos você esperar, tá? Então, deixo aqui esse exercício para vocês fazerem. Ser tributarista não é fácil. A concorrência, ela é gigantesca. E a gente concorre, sim, com pessoas de níveis altíssimos. Então, a gente também precisa estar à altura. E como que a gente fica à altura? Treinando, dominando a matéria, sentando e estudando, tirando dúvida quando for a sua necessidade, né? E não tenham medo de perguntar, pergunte mesmo. O que significa isso? O que é isso? Nunca vi. A gente não nasceu sabendo, então ok, né? Bom, passada aí essa dica um pouco, né, dando uma relaxada no tema, porque é muito complexo o negócio. Aqui, gente, eu trago uma relação de sites, são sites, tá? Vou fazer uma reunião com uma empresa nova. O que você faz primeiro? Obviamente, se na sua cidade, se no seu estado, a JuSesp for aberta, como é aqui em São Paulo, você vai buscar o contrato social. O contrato social tem lá quais são os sócios, o capital social, o CNPJ,
né? Então, é importante você saber quem quem são os sócios que compõem aquela empresa. No contrato social, muitas vezes eu descubro a data de aniversário dos meus clientes, né, que eles não falam. Então, ali a gente descobre. Sintegra, o que é o Sintegra? O Sintegra é onde a gente tem as empresas cadastradas no Estado. E aí, por elas estarem cadastradas no Estado, a gente sabe, então, que ela tem aí ICMS. Pô, se ela está cadastrada no Estado, tem ICMS, peraí, aí eu volto um pouquinho lá para trás, poxa, tem essa tese, legal. E aí, obviamente, depois a gente vai ver algumas outras oportunidades. Então, o ICMS aí, ele é bastante trabalhado, tem muitas oportunidades na esfera administrativa para se trabalhar, tá? Comprote, o que é o Comprote? Comprote são os processos administrativos. Geralmente, gente, quando você entra no site do Comprote e lá aparece os processos relacionados ao CNPJ que você buscou, significa que o seu futuro propenso cliente aí tem débitos tributários sendo discutidos na esfera administrativa ou, por vezes, já pode estar na esfera judicial. E aí, como é que eu tenho certeza que já está na esfera judicial? Aí você vai no TRF ou na Justiça Estadual ou até mesmo aqui na Justiça do Trabalho, não está ligado aqui é mais débitos federais, tá? O Comprote. Secretaria da Receita Federal, CND, a Isa falou bastante do CND, né? Certidão negativa de débito. Quando você joga lá na Receita Federal a consulta do CNPJ, você coloca o CNPJ e coloca as siglas CND, ou certidão negativa de débito. Se ela não sair, significa que o seu cliente pode ter problemas de débitos tributários. Às vezes pode não ser o débito de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social Líquida, que é o caso aqui, tá? Por quê? Porque é Receita Federal, a esfera federal, então somente os impostos federais que são vistos na Receita Federal. Ele pode estar devendo aqui obrigações acessórias, tá? Então, por vezes, ele pode não estar devendo nenhum imposto federal, mas ele pode estar devendo alguma obrigação acessória. E aí, provavelmente, no momento que você consultar o CNPJ, o cartão do CNPJ, pode ser que ele esteja lá como inapto. Se ele estiver como inapto, significa que ele está devendo obrigações acessórias. Quem entrega essas obrigações acessórias? O contador. Tá? Nós, por muitas vezes, realizamos algumas atividades da parte contábil, como, por exemplo, algumas questões de auditoria. Sim, realizamos. Mas a gente não entrega obrigações acessórias. Por quê? Porque essa é uma atividade que ela não é produtiva para nós. Ela é da esfera contábil, deixa lá com eles, está muito bem. A gente não precisa ganhar dinheiro com isso. Mas o que eu quero dizer aqui, gente? É assim, obrigações acessórias é um documento que ele tem que ser entregue todo mês. Todo mês você tem que entregar, tá? E você entrega depois que você apura os impostos e gera a guia para se pagar. Por isso que eu falo, o contador, ele tem aí a obrigação de gerar somente as guias? Não, ele tem uma obrigação e uma responsabilidade gigantesca com a empresa, que são as entregas das obrigações acessórias, tá? E aí, como auditor fiscal, tributarista, advogado tributarista com especialização em contábeis, você pode auditar o trabalho da entrega de obrigações acessórias de um contador, tá? Enfim, esse é um assunto para um outro capítulo e uma outra quinta-feira, que é extenso demais também. Semprote, o que é o Semprote, Fernanda? Ali, nesse site, você descobre se ele tem protestos, né? E se tem protestos, opa, mais uma portinha aqui para você vender o seu trabalho, né? Gestão aí de débitos, não só com impostos, mas pode ser com fornecedores também, ok? Receita Federal, 8.receita.fazenda.gov.br. Por que eu entro aqui?
Aqui neste site é onde você vai saber tudo sobre o MEI e vai saber tudo sobre o Simples Nacional. Então, eu quero descobrir se a empresa está no Simples Nacional, se ela é lucro presumido ou lucro real. Se eu entrei nesse site e saiu a declaração de Simples Nacional, aí ok, né? Já sei que a carga tributária dela está lá na Lei Complementar 123, eu posso apurar por ali, ok. Se não sair nada referente à empresa, de que ela está no Simples Nacional, porque sai, né? Obviamente, então, era lucro presumido e lucro real. Como é que eu sei olhar a carga tributária? Não tem como. Aí você tem que ter o certificado digital para poder entrar no ECAC, para poder entrar no Receita BX, tá? Por último, judiciário. Aí a gente vai fuçar lá com o nosso token, né? Descobrir se tem alguma ação, alguma execução fiscal, e aí com isso, obviamente, tentar dar uma lida no processo para saber o que foi que aconteceu e às vezes, gente, a gente encontra muitas empresas com várias execuções fiscais sem a apresentação de defesa. E aí tem uma grande oportunidade. Lembra que lá atrás a gente viu que apresentar uma defesa é uma grande oportunidade porque ela suspende a cobrança, né? E isso pode dar um fôlego para o seu cliente. Bom, administração de débitos tributários. Deixa eu ver uma coisa, será que eu passei? Ah, não, passei. Administração de débitos tributários. Eu não vou entrar muito aqui na questão de transação tributária, tá? Porque também é um assunto bem denso e ele merece ser dado atenção numa aula, a gente ter uma aula só falando de transação tributária que nós vamos ter. Mas eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês que nas esferas municipais, estaduais e federais, cada uma tem o seu programa de parcelamento, tá? No município, a gente tem o programa de parcelamento incentivado, que a gente chama de PPI. A gente tem o PAT, que é o Programa Administrativo de Débitos Tributários. Aqui, a gente consegue, quando está aberto e quando, por vezes, o valor do débito ele é enviado para o PAT, porque às vezes isso acontece automaticamente, você consegue ter uma redução de multa e juros. Então, é ótimo para o cliente. Tá? Eu faço isso aqui muito no escritório, para os meus clientes. Na esfera estadual, qual é o tipo de programa? É o PPE, Programa de Parcelamento Estadual, que aí a gente vê a possibilidade de parcelar o ICMS, tá? Gente, se alguém chegar no escritório, como, por exemplo, um cliente chegou, eu estou devendo o ICMS, estava devendo mais de 200 mil, estava não, está, e eu quero entrar com uma liminar, porque não foi observado a cobrança na esfera administrativa, me protestaram. E antes, né, de observar aí o período administrativo da cobrança. E, infelizmente, gente, essa é uma ação, um mandado de segurança perdido. Você não consegue fazer com que o seu cliente tenha a esfera administrativa reconhecida. Infelizmente. A gente acabou entrando, porque o cliente insistiu muito, né? E, obviamente, não conseguimos eliminar. Acontece? Acontece. É muito importante, quando vocês dominarem o assunto, ser claros para o cliente. Podemos entrar. No entanto, a chance de você perder é altíssima. É muito alta. A gente perdeu a liminar e agora o processo continua correndo. Ele está na esperança de que, ao final do processo, vai ser revertido. A gente já colocou para ele que não vai, né? No entanto, não se sabe o que pode acontecer até lá. Mas a gente já deixou claro para o cliente que os precedentes que tem no judiciário são todos negados. Tá? Então, é importante colocar para o seu cliente qual é a real da tese ou da ação que ele queira mover, tá bom? Federal, a gente tem o PERT e tem o Refis. Agora a gente está com o Refis litígio zero. Bom, gente, aqui é o seguinte:
Esse programa é bom, é ruim? Depende. Depende da condição financeira do seu cliente, tá? Muito embora tenha aqui a obtenção de desconto de 40% a 50% do valor, né, se pessoas físicas ou microempresário, e se for uma PJ de grande porte, tem até desconto de 100% da multa e dos juros. É bom? Parece ser bom. O problema está aqui, ó. Ó, 12 parcelas. Isso é insano, gente. Pagar 12 parcelas. Obviamente, considerando aí, se eu for olhar para os meus clientes, eu não posso colocar nenhum aqui. Porque a maioria deve milhões. Então, imagina, eu vou colocar aqui uma empresa para pagar em 12 parcelas, quem deve 2 milhões. Isso é o valor principal, né? Então, até para quem deve 200 mil, é muita coisa, né? E é aí que vem, gente, um trabalho aqui, por exemplo, nessa atividade, vem o meu trabalho, que é isso aqui, ó, a DRE, demonstração de resultado. Quando você sabe fazer a demonstração de resultado, você mesmo já fala para o cliente, você pode. Não, você não pode. Tá? Então, é bem legal esse trabalho de fazer. Eu, particularmente, gosto muito. Ele é muito mais contábil, financeiro do que tributário. Mas por que eu faço? Porque dentro da a DRM diz se eu consigo pagar os impostos ou não. Né? Então, fazer gestão de DRE é um trabalho bem gostoso, bem legal. E aí, a gente tem aqui, na Receita Federal, a gente tem os débitos tributários que são olhados no ECAC. Gente, quem não sabe o que é ECAC, levanta a mão aí. Não? Então, pera lá. Deixa eu ver. Gente, daqui a pouco já vai dar 10 horas. Deixa eu ver se eu consigo. ECAC é o sistema da Receita Federal, tá? Esse é o caminho para entrar. E aí eu vou entrar no meu. Tudo isso aqui é cliente, tá? E aí eu vou entrar no meu para vocês. Todos nós temos que ter um certificado digital, tá? Por conta até do imposto de renda. Então, aqui, gente, aqui tá o meu nome, tá? Mas é igualzinho para uma empresa. E aqui a gente pega o PGDAS, pega os débitos tributários também você consegue parcelar, que aí você pode clicar aqui, ó, tá vendo, ó? Transação contencioso de pequeno valor, pagamento não previdenciário, parcelamento não previdenciário, parcelamento simplificado previdenciário. Então, aqui a gente consegue fazer os parcelamentos quando a gente clica aqui, tá? Pronamp, o que é Pronamp? Uma linha de crédito, tá? Que os bancos concedem para as empresas, no entanto, a gente tem que fazer por aqui a adesão. Aqui, ó, vai para a dívida ativa. Quando tem essa abinha aqui, vai para o regularize, que é aqui, ó. Ups. Regularize, gente. Quando chegar uma cartinha para o seu cliente escrito regularize, é porque já é uma ação, uma execução fiscal, tá? E tá lá na mesinha do procurador. Já foi judicializado. Então, aqui, ó, ECAC, na tela que eu estava, é esfera administrativa. Lá na Receita, os débitos, eles não são unificados. Você tem que fazer parcelamento de cada débito. Já aqui, ó, os parcelamentos, as possibilidades de parcelamentos, o que eles fazem? Eles pegam todo o débito e consolidam. E aí, aqui, você pode parcelar, às vezes, até em 142, 145 vezes, enquanto que aqui não, 60 o máximo. Então, vale a pena às vezes, mas às vezes não vale a pena.
tá? Um período bem desesperador que a gente acaba fazendo a adesão desse parcelamento é na virada do ano, porque na virada do ano muda-se o enquadramento fiscal da empresa. E às vezes a Receita Federal, né, ela vem aqui, ó, você está no seu cliente, você tem o certificado digital, aí você vai aqui, ó, mensagens, a Receita manda, tá vendo, ó? Ela manda cartinha para você, né? Então, ela vai dizer para você, para a sua empresa, se ela vai ser desenquadrada ou não. Quem desenquadra? A Receita Federal, tá? Ela pode sair do Simples e ir para o lucro presumido, por exemplo. Então, no final do ano, em dezembro, algumas empresas ficam desesperadas, porque tem débito tributário. Aqui eu elenco algumas oportunidades na área consultiva. Então, a gente pode elaborar pareceres. Eu tenho até, coloquei aqui, drawback, é uma operação tributária realizada na esfera internacional. Eu fiz um parecer há mais ou menos uns 5 anos atrás sobre essa operação. Depois eu vou ver se eu encontro aqui nos meus arquivos, compartilho com vocês também. Foi uma operação bem interessante, é difícil, porque é uma operação triangular, né? Uma operação onde a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem o USA, Estados Unidos, aqui a gente tem a China, aqui a gente tem o Brasil. Tributário isso aqui, viu, gente? Puro tributário. A empresa da China comprou um produto dos Estados Unidos, mas quem fez toda a comercialização foi a empresa que está localizada no Brasil, tá? O produto, ele vai circular aqui só, mas o dinheiro vem para cá, passa pelo Brasil. E aí, sobre esse valor que passa, que circula no Brasil, tem imposto de renda, aí você tem que fazer toda uma regularização no Banco Central. Quem faz isso? Direito tributário, somos nós, tá? Compliance tributário, é muito legal, compliance tributário, estou fazendo agora um curso na LEC, bem legal, tem que ter a certificação do, a gente fala CPCA, por quê? Porque aí com isso você consegue vender mais compliance tributário para empresas mais renomadas, para escritórios buscam muito escritórios especializados em compliance tributário, tá? Então, é bem legal essa área de compliance tributário. Eu coloquei aqui para vocês entenderem a diferença de compliance e governança, né? Até a Isa tinha colocado que tinha feito um trabalho. Então, a governança é a área responsável pela relação entre todos os grupos ligados a uma empresa, que atuam tanto internamente como externamente. Diferente do compliance, que tem o foco no respeito às regras, na gestão dos riscos e na transparência da atividade. Então, assim, no momento que eu faço compliance tributário, por exemplo, eu fiz o contrato, tá, daquela relação empresarial. Sobre esse contrato, existe um valor e uma nota fiscal, certo? E passou por um banco. Então, é o que eu falo, o compliance, ele precisa ter aqui um giro de 360 graus. Todos os documentos fiscais, não só fiscais, mas os jurídicos também precisam estar interligados. Tá? E aí, já na governança, não, a governança, ela se preocupa em que, no momento que eu, funcionário, fui, né, procurado, sei lá, pela Petrobras. E a Petrobras me ofereceu propina. Então, eu tenho que regular esta relação. Eu tenho que tomar cuidado com esta relação. Eu aceitei, entrou esse dinheiro na empresa. E aí, até a Isa estava comentando que foi lá, olhou no balanço, nas notas explicativas. O que significa esse dinheiro? Como que ele foi lançado? Né? Essa é a diferença. Enquanto um regula regras, o outro regula as relações entre pessoas. Gestão de riscos financeiros, aí foi o que eu coloquei para você.
análise de riscos e definições de estratégias, né? Então, no momento que você tem o poder aí de dominar a DRE da empresa, você ajuda na tomada de decisões, tá? A DRE traz aqui informações de despesas. Gente, despesas, dominar todas as despesas de uma empresa para nós tributaristas é fundamental, porque sobre muitas despesas e dependendo do enquadramento fiscal, você consegue reduzir também significativamente o imposto de renda e a contribuição social líquida, o PIS, a COFINS, tá? Então, é fundamental. Tá vendo como se interligam, né? É importante buscar conhecimento na área contábil. Tá? DRE, a gente aprende bastante em cursos da área de contabilidade. Administração de débitos tributários, eu falei um pouquinho, auditoria fiscal. A auditoria fiscal vai estar lá relacionada ao NCM. Então, para quem já conhece um pouquinho da história de recuperação de crédito de monofásico, quando a gente faz a recuperação de crédito, a gente não vai lá e apura só se tem crédito. A gente também tem que olhar os códigos que incidem sobre aquele produto. E aí a gente vai na tabela TIP, tem que olhar o regulamento do ICMS, você precisa olhar tem mais o convênio 42 do ICMS. Então, assim, são várias legislações que a gente tem que olhar para poder fazer a recuperação de crédito e a auditoria fiscal. Transação tributária. Bom, transação tributária, tenho até um exemplo aqui que a gente está cuidando, que aqui acontece, a empresa está devendo ICMS e nós vamos até a mesa do procurador. Eu não faço a transação, tem a judicial, que eu não vou colocar aqui agora, mas tem a administrativa, é quando você pega, de novo, a DRE da empresa, aí pega o balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial, não tem nenhum ativo, mas ele tem, no meu caso aqui, o meu cliente tem ativos da pessoa física para ofertar como garantia. Então, no momento que a gente vai até a mesa do procurador, a gente tem que levar o demonstrativo de resultado para ele entender como que está a saúde financeira. Eu tenho que levar o balanço patrimonial para ele entender que a empresa não tem bens e tenho que levar a escritura do imóvel que está no nome da pessoa física, do sócio, para ofertar como garantia. E aí, assim, a gente consegue negociar, né, a retirada de juros, de multa, de um parcelamento mais estendido. É isso. Isso é a transação tributária. Não é uma coisa muito fácil de ser feita, até porque a gente precisa dominar aí esses documentos fiscais, tá? Por último, eu deixei o planejamento tributário, que aí, deixa eu ver se está aberto aqui, que horas são? Vocês estão com forças? Então, vou mais um pouquinho. Então, vamos embora. Bom, vocês têm a planilha, né? Ok. Então, vamos lá. Aqui, gente, o que é isso aqui, né? Quando você vai fazer um planejamento tributário, aqui, por exemplo, é uma empresa do Simples Nacional, tá? E eu faço todo mês, o setor financeiro da empresa me pergunta, Fernanda, qual é a alíquota? Em que alíquota que a empresa está? E aí eu tenho que informar para o setor financeiro qual é a alíquota. Por que a gente informa qual é a alíquota? Porque com base na alíquota, a gente sabe qual ali o limite do faturamento que essa empresa pode ter, né? E o impacto do imposto sobre o faturamento. Então, no momento que ela me faz essa pergunta, a gente vai num documento fiscal chamado PGDAS. Deixa eu ver se eu consigo abrir um PGDAS aqui para vocês verem.
Aqui, achei. Onde que eu pego o PGDAS? Eu pego lá naquela tela que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se ainda está aberta. Ah, tá aqui, tá aberta. Eu entro aqui, tá? Obviamente aqui não vai ter, porque é o meu, né? De pessoa física. Você vai escrever aqui, ó. Vou dar um buscar PGDAS, tá? E aí vai sair, eu não tenho, então vai trazer aqui para vocês o PGDAS. PGDAS é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu não vou conseguir colocar talha. Ah, peraí. É que eu estou só um pouquinho preocupada com o nome da empresa, gente. Bom, eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui, cadê vocês? Deixa eu ver vocês aqui. Isso aqui é um PGDAS. O que é PGDAS? Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Aqui ele faz mensal, é um programa que é emitido mensalmente pelo contador, tá? E aí, no momento que ele faz esse lançamento, a gente tem algumas informações importantíssimas aqui no PGDAS, que a RBT12. O que é a RBT12? Está até aqui, ó, Receita Bruta Acumulada dos 12 meses, tá? A gente tem que pegar este valor, pegar a RPA, que é a receita do mês, receita bruta do mês, e a gente tem sempre que olhar a receita acumulada também, que é essa daqui, tá? Quando você pega o PGDAS vai te dizer o anexo em que foi apurado o imposto. Ó, aqui, ó, tá? Logo mais abaixo ele te mostra qual é o anexo que está sendo apurado o imposto. Fernanda, onde é que eu acho isso? Esse anexo? Você vai lá na Lei Complementar 123, que é o regulamento do Simples Nacional. Alguém havia me dito que sabia, né, encontrar, mas como muitas outras aqui não sabem, então, ó, você vai lá na... Ai, caramba, aqui, pronto. Ai, travou minha tela. Deu uma travadinha. Lá no final da lei complementar, tá travando minha tela. Gente, eu acho que a internet dela caiu. Vou falar com ela aqui pelo WhatsApp. Ah, me escutam agora? Ok, ok. Então, vamos lá, de novo. Então, ó, a gente tem... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Na hora mais legal, o negócio tá pane. Assim não vale. Então, compartilhou, né? Deixa eu ligar um pouco aqui. A gente vai lá no final. Deixa eu ver se vai abrir. Pronto. Pronto, aqui, ó. No final da lei complementar 123, nós vamos ter os anexos, tá?
o anexo que está lá naquela PGDAS, anexo 4, certo? Então, aí a gente vai procurar aqui o anexo 4. Aqui a gente está no anexo 2, anexo 3, anexo 4. Tá? Então, aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, deixa eu agora pegar aqui a planilha, para vocês entenderem por que a gente pega a PGDAS, né? Eu vou lá, planilho a PGDAS, que é, o que eu vou pegar? Eu vou pegar todas essas informações. O imposto no DAS, para o Simples Nacional, ele é único, né? Ele é gerado numa guia só. Só que ele é repartido, né? Ou seja, ele é fatiado. Então, cada imposto tem o seu valor. É uma guia única. No caso, esse cliente pagou R$ 4.669, né, por prestação de serviço, que está lá sujeito ao anexo 4. Por que está sujeito ao anexo 4? Porque a atividade dele é determinada no anexo 4. Isso a lei complementar também fala, tá? A lei complementar 123, ela traz quais são as atividades, qual atividade está relacionada ao anexo 1, ao anexo 2, ao anexo 3, tá? E aqui, no caso, prestação de serviço, anexo 4, porque ela faz terceirização de serviço, de portaria. Uma observação, nossos escritórios, anexo 4. Por quê? Prestação de serviço intelectual. Está lá no anexo 4, tá bom? Bom, planilhei aqui, tá? O PGDAS. Fiz a minha conferência, então, esses valores aqui foram os valores do imposto que ele teve que pagar. No momento que eu fiz isso, a empresa me perguntou, Fernanda, o DAS de janeiro não chegou ainda, provavelmente. Por quê? Porque só vai chegar para a empresa pagar no dia 20, entre o dia 15 e o dia 20. Tá? A data para se pagar o imposto do Simples Nacional é no dia 20. Só que, para o planejamento financeiro, eles precisam saber aí qual é a alíquota e qual a previsão que vai, a previsão do pagamento do imposto. No caso aqui, da empresa que eu até titulei como Chica da Silva, vai ser R$ 2.839,82. Como que eu sei disso se o contador não apurou ainda? É aí que são elas, né? Nós vamos pedir para o nosso cliente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver, não é você. Aqui. Ó, eu fui lá e falei para a empresa, por favor, me mande todas as notas emitidas. Eles me mandaram. Por que todas as notas emitidas? A partir do momento, gente, que uma empresa emite uma nota, ela é obrigada a declarar esta nota, tá? Se ela não declarar, ela corre um risco altíssimo de ser autuada. Então, a gente pede todas as notas emitidas, né, enviadas para os clientes, óbvio, está lá na prefeitura, né, como eu tenho acesso, aí eu mesma pego. Peguei, deu 47 mil. Aí, vamos lá. Janeiro. Vocês vão ver isso aqui, vocês viram lá. Aqui tem uma formulinha, né? Que é a fórmula para nós sabermos a alíquota efetiva. Montando desta maneira, fica mais tranquilo para vocês entenderem qual que é, onde que eu ponho a alíquota nominal, o que é valor a deduzir, RBT12. Lembra que a gente viu o RBT12, viu a receita bruta do mês? O Simples Nacional aqui é o que vai sair depois que a gente lançar todas essas informações, tá? Então, como é que eu sei qual é a alíquota nominal, Fernanda? Lembra que a gente olhou o anexo? O anexo, ele tem que trazer a alíquota nominal, ele traz. A alíquota nominal está aqui, ó. Deixa eu ver se se a lei está aberta. Tá. Cadê a alíquota nominal? Aqui, ó. Aqui é a alíquota nominal, tá?
Aí, lembra que eu comentei também, olha, o financeiro quer saber qual é a alíquota para poder entender o limite de faturamento. Então, aqui é o limite do faturamento para permanecer nessa alíquota nominal. Sobre essa alíquota nominal e sobre o valor aqui, sobre a faixa, a gente tem uma parcela a deduzir, que aí a gente tem que colocar na fórmula e ponto e acabou. Não tem como, não existe a fórmula, o cálculo sem esse valor a deduzir, tá? Esses percentuais aqui, eles é a incidência de acordo com a faixa de faturamento, tá? Então, por isso que a gente já coloca aqui também. Bom, eu fiz o cálculo, deu, né, 2.839. Fernanda, como é que você fez esse negócio? É só por fórmula? Mas quando a gente tem já domínio, a gente, né, já está com fórmula, então você não precisa pensar muito. Lembrando que o Econet, por exemplo, ele faz tudo isso, é só você colocar os valores do faturamento, ele já te traz tudo. Por isso que otimiza muito o seu tempo, tá? Então, aqui, ó, deixa eu até pegar as informações aqui, ó. Vamos apurar o imposto agora na unha, tá? Primeiro a gente vai ter aqui, opa, pronto. A gente tem as informações RPT 12, ok? Que é 55.465,87, ok? A gente precisa de outra informação importante, que é a receita bruta do mês, que foi de 47.331,94. Bom, agora a gente precisa de uma outra informação importante para o cálculo aqui, a alíquota nominal. Neste caso, a alíquota nominal é 6%. Por que ela é 6%? Porque o faturamento anual não superou 180 mil. Por isso que ele é 6%. No momento que ele superar, ó, por isso que eu já até coloco aqui do lado, no momento que ele superar os 180 mil, deixa eu pôr de outra cor aqui, se ele ficar de 180.001, por exemplo, a alíquota nominal vai ser 11%, 11,20%. Aí eu vou ter a parcela a deduzir também, que a gente vai entender em que momento que a gente coloca. Então, aqui a gente tem 6%. A gente também coloca a parcela a deduzir, tanto que aqui, no meu Excel, está zerado, certo? Por que está zerado? Vamos voltar lá. Faturamento não atingiu mais de 180 mil. Ok. Então, a minha alíquota nominal vai ser de 6%. E nessa regra aqui, não tem parcela a deduzir. É zerado. Voltando aqui, então. Então, a parcela aqui vai ser zerada. Agora, nós vamos para a fórmula. A letra está uma maravilha, né? Como que é a fórmula, Fê? Você vai abrir um parêntese, vai pôr o sinalzinho de igual ali, tá? Se você for fazer no Excel, né? Mas se for fazer na unha, a gente vai fazer RBT12 multiplicado pela alíquota nominal. Eu vou escrever primeiro, tá? Isso aqui, gente, me ajudou muito. Eu escrevia no começo bastante desta maneira. RBT12 multiplicado pela alíquota nominal,
menos a parcela a deduzir, que nesse caso aqui é 0. Se a gente tiver no Excel, a gente fecha parênteses, dividido, põe o sinal de dividir, né? Dividido por a RBT12. Ixi, não... Ai, peraí, deixa eu aumentar aqui, né? Melhor. Ah. Ai, acho que agora vai melhorar. Opa. Então, menos. Parcela deduzir. Fecha aqui. Aí, sinal de dividir. Aí, você vai de novo pegar o valor RBT12, que vai dar, esta fórmula aqui, vai dar o que a gente precisa, que é a alíquota efetiva, que foi o que o financeiro da empresa me pediu. Fernanda, qual é a alíquota efetiva? Tá vendo aqui, ó, a fórmula? É exatamente a mesma fórmula que eu fiz, tá? Então, aqui ele trouxe a alíquota efetiva. Para sabermos o valor do DAS, a gente precisa fazer o quê? Voltando, vamos voltar lá na... A gente precisa pegar... A gente vai pegar o Simples Nacional, que aí é o que a gente quer saber, né? O valor da receita bruta do mês, no caso lá era 47 mil e alguma coisa, né? Multiplicado pela alíquota efetiva. Vai me dar o valor do imposto DAS para pagar. Vamos lá no Excel agora para a gente ver? Tá vendo aqui, ó, a formulinha? Ó, ele pegou a receita bruta do mês e multiplicou pela alíquota efetiva, que me trouxe o valor do DAS. Esse é o cálculo do simples, que de simples não tem nada. E aí eu vou lá, faço esse tipo de relatório aqui, né? Como eu tenho que informar todo mês para o setor financeiro qual é a alíquota, né, efetiva porque a gente também titula como uma alíquota global, aí eu faço esse relatóriozinho, tá? Eu imprimo isso aqui em PDF, porque para não sair todos os outros relatórios que estão aqui embaixo, e mando para o setor financeiro, e aí coloco para ele, olha, esta é a previsão, então, do imposto a ser pago. Este é um trabalho que você pode vender à vontade para o Simples Nacional. É um trabalho que você pode vender também para o MEI. No entanto, o MEI ele tem um imposto fixo, tá? O que vai ajudar muito o MEI é a elaboração de DRE, porque com isso você vai acompanhando a evolução dessa empresa MEI e você já faz a previsão como se ela estivesse no Simples Nacional. Olha, se você estivesse no Simples Nacional, você estaria pagando isso. Mas, por enquanto, você está no MEI. Então, fazer este acompanhamento com empresas do MEI é muito bacana, gera para você um contrato recorrente, tá? Eu vou falar ao final um pouquinho do contrato recorrente, a gente já está acabando. E aí, gente, uma coisa que também acabo colocando, né? Quando você faz essa análise, aí uma coisa que o Econet me traz
assim, rápido. Como fica a empresa, qual é a carga tributária da empresa no Simples Nacional, né? Neste caso aqui, ela está no anexo 3, ela está no anexo 3, o CPP dela está regulado, traz para mim já qual é a norma, qual é os incisos, os artigos, né, da contribuição previdenciária, se tem RAT, se não tem RAT, tá? A CNAE, como que eu soube de todas essas informações aqui, né, para o Simples Nacional? Por conta da CNAE. E aí, se a atividade pode ser MEI, o sistema acaba já me trazendo também, como ficaria no lucro presumido, né? Então, o PIS e a COFINS ficaria, o PIS 65%, COFINS 3%. O lucro presumido e lucro real é um pouco mais complexo para apurar o imposto. O tipo societário, no momento que você vai fazer um planejamento tributário, precisa sim entender todos os tipos societários, tá? Faz parte do planejamento tributário. Por quê? Porque dependendo do tipo societário, o tipo de tributação também muda, porque o Simples Nacional não é permitido para todos esses tipos societários. E aí eu costumo deixar isso aqui mais para o meu controle. Então, todo mês, ó, fevereiro ainda não tem, é que eu acabei colando aqui. Mas fevereiro, o que você vai fazer? Você vai deletar aqui, né? Aqui está copiando. Não, tá não. Você deleta esses valores, porque você precisa saber qual foi o faturamento dele, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eu coloco do ano todo, até já para ter um controle. Não. Quando a empresa... deixa eu parar de compartilhar, para olhar para você. Já estamos acabando. Vocês estão firmes e fortes aí, que legal. Bom, quando a empresa ela está iniciando, este cálculo muda, tá? E aí é conversa para uma outra quinta-feira, um outro dia. Também existem outras complexidades aqui no Simples Nacional, tá? Mas, em regra, essa fórmula que eu mostrei para vocês é a fórmula que você vai usar toda vez que a empresa já estiver com mais de um ano de atividade, a partir do 13º ano. Por que eu não fiz do começo? Se vocês olharem lá eu chamo de sheet, né? Na sheet do mês de julho, clica nas células que você vai verificar como é feito o cálculo do início da atividade. Ao final do Excel, bem na parte de baixo, tem uma receitinha meio que de bolo que eu deixei ali para o cálculo de início de atividade, tá? Bom, vocês têm alguma dúvida? Muita informação? Tá. Bom, depois eu vou disponibilizar lá no grupo todo esse material para vocês. Para mim vai ser um prazer, né, que vocês o tenham. E qualquer dúvida, precisando, Fernanda, acho que eu preciso mais de uma atenção, então aí a gente consegue formatar a mentoria de acordo com a sua necessidade, né? A gente vai começar uma manhã com uma das PSLs, ela está começando agora, é diferente, né? Eu não vou já entrar com a feijoada. A gente vai entrar aí com um pouco mais de leite para poder... Aí do início. Porque o mais importante, antes de sair vendendo trabalho tributário, é entender o que é o tributário, né? E se a gente não sabe essa apuração de imposto, a diferença, como que apura no simples, como que apura no presumido e no lucro real, fica difícil para vender, né? Então, é isso. Mas, assim, obviamente, tranquilo para um processualista, vender a tese sem fazer a apuração do imposto, porque muitas vezes o advogado acaba contratando um contador para fazer o cálculo, né? E eu particularmente acho que é uma bobagem, é simples,
né? Não é complicado de fazer, fórmula no Excel, você coloca a fórmula numa célula, arrasta para o resto, pronto, sua vida está feita. Então, uma das coisas que a gente até vai trazer na próxima semana é um pouco dessa vivência dentro de grandes escritórios e grandes empresas. Não vá buscar apenas com conhecimento básico uma vaga. Vá com muita bagagem. Vá procurar entender o que é a contabilidade, o que é a controladoria, porque isso faz com que o seu currículo fique mais caro, cada vez mais caro, né? E procurar um advogado tributarista que entenda de contabilidade, que entende de controladoria, é procurar uma agulha no palheiro. Porque, geralmente, esses advogados têm o seu próprio escritório. Porque ele sabe que ele é uma mercadoria cara no mercado, né? E ele ganha muito bem. E a gente ganha mesmo, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei me levar por 1h30, mas não deu. E vendam mesmo, pega esse material, dê uma boa esmiuçada nele, faça uma apresentação, leve para as empresas, né? Fala, olha, é necessário fazermos um acompanhamento do seu estado financeiro. É muito importante. Gente, eu aprendi muita coisa no YouTube. Também. Então, procura no YouTube aulas de como elaborar um demonstrativo de resultado. A primeira vez que eu vendi um planejamento tributário, e vendi porque meu marido também tem essa formação, e de especialista em direito tributário, só que ele é financeiro. E eu vendi, e aí eu falei, pronto, agora você que vai fazer. Ele, não, bonita, pode sentar aí e tentar ver o que é uma DRE. E foi assim que eu aprendi. Falei, então tá, então você está me desafiando. Ótimo, então eu vou aprender a fazer esse negócio. E até hoje, toda vez que eu vou pegar uma DRE para fazer, eu tenho que voltar às doutrinas, porque cada classificação de despesa, ela tem o seu lugar certo, né? E nem sempre as empresas têm as mesmas despesas, né? Então, é muito importante, estudem bastante DRE, estudem bastante balanço patrimonial, busquem bastante aulinhas no YouTube, mas, se quiserem, eu também estou aqui à disposição para a gente poder fazer um crescimento aí mais orgânico e mais direcionado, tá bom? Semana que vem, a gente se encontra aqui de novo, só que não vou ser eu, não vai ser eu que vou falar. Muito bom, nunca trabalhei com Simples, obrigada por compartilhar. De nada. Que bom que foi muito produtivo para vocês, eu fico muito feliz. Semana que vem, a gente vai trazer 2 profissionais, 2 juristas, tá? Tributaristas, então, com muito mais anos de bagagem do que eu, né? E vai nos ajudar aí com bastante informações sobre o perfil do tributarista, tá? Qual o perfil do tributarista no Brasil? Como que nós temos que agir dentro de uma empresa ou dentro de um escritório? O que eles esperam? O que o cliente espera de nós, como tributarista? Tá? É isso. Queridas, muito obrigada mais uma vez. Um bom descanso para vocês. Até quinta-feira.